Olá, eu sou o João Vachelke e a nossa aula de hoje do curso de Psicologia Social será sobre grupos e identidade social. Tá? Vou mostrar primeiro aqui quais são os textos em que eu vou me basear. Basicamente, digamos que o texto principal vai ser esse aqui, ó, novamente, desse livro, Psicologia Social, Temas e Teorias. Eu tenho aqui comigo a segunda edição, organizado por Leôncio Camino, Ana Raquel Rosas Torres, Marcos Eugênio Oliveira Lima e Marcos Emanuel Pereira. Nós vamos utilizar o capítulo 9 dessa segunda edição, 515, a página, da autoria de Ana Raquel Rosas Torres e Leôncio Camino. Então esse vai ser o texto base, né, que é o que eu indico para leitura, mais para aula mesmo, mas o tempo todo eu também vou trazer aspectos de outros textos, inclusive de um capítulo desse aqui, o Psicologia Social, Principais Temas e Vertentes. Tem alguns aspectos que eu vou mencionar, que é do capítulo 13, Contato Intergrupal, Conflito Realístico, Privação Relativa e Equidade, da Solange Alfinito e Ariane Agnes Corradi. Seria aqui 262. Eu vou utilizar pouco esse capítulo aqui, mas ele é um bom texto, esse aqui, tá? E tem outros dois capítulos que quem já leu vai perceber que nós temos alguns elementos aqui, que é o capítulo do livro Psicologia Social, lá de Portugal, organizado por Maria Benedita Monteiro e Jorge Valla. Esses são dois capítulos, um capítulo do Jorge Correia Jesuíno, sobre processos grupais, e o outro da Lígia Mâncio, sobre identidade social. Né? Aliás, até aqui durante o curso, por mais que eu sempre indique os textos principais, os textos base, e geralmente são desses dois manuais mais recentes, bons manuais, lançados aqui no mercado editorial brasileiro, né? O do grupo ali do Leôncio Camino e do grupo da UNB ali, Cláudio Vaz Torres e Elaine Neiva, esses dois manuais eu tenho utilizado mais, mas vocês já devem ter percebido que frequentemente eu menciono elementos de outros textos, né? Porque a gente acaba, né, esses anos que eu venho dando aula de psicologia social, em algumas ocasiões eu sempre acabo pesquisando outras coisas, e aí eu insiro aqui e ali. Então, se vocês reconhecerem alguma coisa de algum outro texto, algum outro capítulo que não tenha mencionado aqui, muito provavelmente veio do Psicologia Social, esse aí da Maria Benedita Monteiro e do Jorge Valla. Às vezes a gente acaba utilizando tanto e tal, acaba mantendo um outro aspecto, mas se esquece de mencionar. Mas são os principais textos que eu venho abordando aqui, tá? Então, a respeito da nossa aula de grupos e identidade social, a primeira parte, ela vai tratar mais dos aspectos de definição, como já tem sido de costume, né? Vou abordar um pouco como é que começou a ser estudado o grupo em psicologia social, por que demorou um pouco para estudar esse fenômeno, né, tão central para a psicologia social. Abordar também a questão dos tipos de grupos e comentar um pouco, antes disso também, sobre a importância do Kurt Lewin na parapsicologia social, um grande autor clássico que nós temos. Tá? E a segunda parte, eu vou abordar um pouco a teoria da identidade social, especialmente, né? Então eu vou basicamente descrever um pouco o estudo do Sheriff, que é voltado para a teoria realista do conflito intergrupal, experimento interessante, e depois a teoria da identidade social, né? Vou abordar um pouco mais a forma clássica dessa teoria, do Taschel, colaboradores, Taschel e Turner, e comentar um pouco o estudo principal que deu base para ela. Então é uma aula assim, também, assim como a de influência social, ela é bem voltada para os clássicos, né? Mais para apontar os principais conceitos, a sua importância, e para que quem for estudar, quem for conheça, fique a par, né, desse campo de fenômenos, de teorias importantes que nós temos, e possa, caso seja seu desejo, se aprofundar posteriormente. Também é um campo assim, eu já trabalhei um pouco, de vez em quando eu utilizo nas minhas pesquisas alguns aspectos mais conceituais, mais básicos, de identidade social, identificação social,
mas de uma maneira também bastante simples, tá? Então não é um campo com o qual eu trabalho, mas essa teoria, eu acho que esse campo que a gente vai ver aqui é um dos campos mais importantes em psicologia social, uma teoria bastante elegante, digamos assim, tá? Bastante importante, que apresenta e introduz para o psicólogo social uma série de fenômenos, um nível de análise super pertinente, que corrige um pouco, né? Na verdade não é que corrige, né? Mas que acaba mostrando a importância, a complementaridade de trabalhar com os fenômenos no nível intergrupal na psicologia social, né? Que sai um pouco daquela coisa só do intraindividual. Ok? Então, assim, uma primeira coisa que eu acho importante marcar, né, nessa aula é que no decorrer do nosso curso de psicologia social, a gente talvez não tenha sido explícito isso aí, mas a gente segue um percurso, né? Quando eu trabalhei quando apresentei a parte do histórico, da origem, do desenvolvimento histórico da psicologia social, no final a gente comentou a respeito dos níveis de análise em psicologia social, né? Então, eu tenho em psicologia social uma série de posições, digamos assim, de articulações, que vão do contínuo do indivíduo até a sociedade, até o coletivo. E a psicologia social é uma disciplina que faz essa ponte, né? É uma disciplina que estuda a pessoa, mas a pessoa inserida no grupo, a pessoa interagindo com outras pessoas. Então nós temos 4 níveis de análise, dentre os que o Doaz comentou ali, né? Possivelmente teria outras possibilidades e tal. Mas nós temos nível interindividual, interpessoal, posicional, intergrupal, assim, e societal, ideológico. E nessa disciplina, nesse curso que a gente faz aqui, eu tento mostrar, eu tento comentar, né? Uma coisa, mais um panorama, né? Digamos, uma apresentação e algumas discussões pertinentes voltadas para a psicologia social. Então a gente tenta abordar, a gente inicia esse percurso a partir do nível intraindividual, com cognição social, com atitudes, aos pouquinhos. A gente vai avançando para o nível interpessoal, a gente vê um pouco disso em influência social, tá? E também um pouco na questão do preconceito, e depois, agora a gente começa a abordar um pouco mais o nível intergrupal, o nível posicional, em que não trabalha mais com indivíduos em si, mas indivíduos como membros de grupos que estão inseridos numa sociedade, grupos que ocupam uma certa posição, que têm um certo status, grupos que têm relações entre si, ou de cooperação, ou de competição, ou de hostilidade, tá? Então, um pouco desse nível já aparece, evidentemente, quando a gente trabalha na questão da influência social, relação entre minoria, maioria, isso já diz respeito a isso, já diz respeito a isso também. A questão do preconceito, isso aparece, inclusive, quando eu comentei sobre o preconceito no texto e também na aula, eu comentei brevemente sobre a questão da categorização social, da identidade social, e eu mencionei que, olha, isso aí vai ser trabalhado de maneira mais aprofundada quando a gente for ver grupos de identidade social. Então o momento é esse, o momento chegou, tá? Mas a partir de agora, a gente trabalha mais voltado para a psicologia social do indivíduo enquanto membro de um grupo, enquanto alguém que está inserido na sociedade. Então essa parte mais final da disciplina, que acho que começa mais fortemente hoje, assim, nós olhamos mais para uma psicologia social que não está voltada tanto para a mente em si, digamos assim, mas para uma mente enquanto regulada por normas, por crenças compartilhadas, por representações, ideologias, né? Então é importante, eu gostaria de marcar um pouco isso, tá? Então, para fazer bem aparente esse percurso que a gente está fazendo e para que fique bem distinto, bem evidenciada essa distinção entre os fenômenos e as teorias que a gente vai abordar agora, tá? Então, primeiro, a questão do grupo, né? O grupo, se a gente pensa que a psicologia social diz respeito à influência do pensamento, comportamento, sentimentos das pessoas, dos indivíduos, na medida em que são influenciados por outros, né, de uma maneira real, imaginada, implicada, ou então da relação entre indivíduo e sociedade, fica bem evidente que o grupo é um componente essencial disso aí. Estudar os grupos humanos,
seja os pequenos grupos presenciais, seja os grandes grupos, as coletividades que tenham algo em comum, ou que têm uma identidade em comum que nos interessa aqui, isso parece muito evidente para nós que, olha, isso aí é um objeto dos mais interessantes, dos mais importantes, dos mais característicos da psicologia social. Mas isso aí não foi sempre assim, não. O grupo não foi estudado inicialmente, não foi um objeto considerado com maior propriedade nos tempos iniciais da psicologia social cognitiva, por exemplo, tá? Como é que se entendia a relação entre o indivíduo e o grupo, o indivíduo e a massa, a multidão, etc. Vou retomar um pouco algo que a gente já viu algumas vezes nessa disciplina, mas alguns autores clássicos ali na França, como Gabriel Tarre, Gustave Le Bon, eles tinham aquela perspectiva segundo a qual existiria uma mente coletiva das multidões, dos grandes coletivos, né? E que as pessoas, na medida em que elas participassem dessas multidões, desses grandes aglomerados de pessoas, elas fariam uma regressão na escala evolutiva, elas teriam um efeito hipnótico sobre as pessoas, que seja. Então aqui é uma ideia de uma multidão, de um grupo como uma horda, como algo irracional, como algo meio místico que se impõe ao indivíduo, que teria uma existência própria. Tá? Então as primeiras pesquisas vão um pouco por aí, né? Mas como eu comentei já, são precursores, são pessoas que são autores que não se identificam propriamente não são identificados propriamente com a fundação, o advento da psicologia social científica. Sempre lembrando, científico nos termos das discussões que a gente vem tendo aqui, para aquela época lá, né? E depois, quando surge esse termo, psicologia social, de maneira mais acadêmica ali, a gente vê que realmente tem um distanciamento, assim, ó, eu tenho o psicólogo olhando para o indivíduo, no caso McDougall ali, que publicou o livro inicial, pensando sobre instintos, etc., e como que eles vão ser importantes para a vida social. E eu tenho o sociólogo preocupado com a sociedade, com o macrogrupo, né? O próprio Durkheim, né, fundador da sociologia, digamos assim, dos fundadores, preocupado com o estabelecimento de uma sociologia científica, o Durkheim ele fala, tem os fatos sociais, são objeto da sociologia, e tem os fatos individuais da psicologia, e não tem, assim, cada um na sua, né? Ele até, como já comentei aqui também, se você pegar regras do método sociológico, um livro legal do Durkheim, ele comenta que vai ter uma disciplina aí que vai fazer essa ponte, a psicologia social, mas no tempo dele ela não existe, é só assim um local que deveria acontecer para traduzir, para transpor, para fazer uma comunicação entre esses dois campos, entre esses dois níveis de fenômenos, né? Então, posteriormente, Freud, ele vai propor o estudo dos grupos, mas sempre olhando para os processos envolvendo indivíduos se identificando com o líder do grupo, e aí, por consequência, eles vão se identificar com o restante do grupo. Então, o Freud ele vai também explicar o grupo por um viés individualista, né? Então, o que a gente vem observando, né? Tem esse debate, esse conflito, né, sobre a direcionalidade dessa relação entre individual e coletivo, entre indivíduo e grupo. Cada um está tentando puxar a sardinha para o seu lado, né? Então, de um ponto de vista, por exemplo, o Allport ali, que depois funda, um dos fundadores, um dos nomes iniciais da psicologia social cognitiva, ele vai dizer, olha, os grupos, mente coletiva, mente grupal, não tem dessa não, só os indivíduos que se comportam. Então, para eu entender o grupo, a sociedade, eu teria que conhecer as leis do indivíduo, as leis psicológicas. Então, por uma parte, eu tenho uma tentativa de explicar o sociológico, o grupal, pelo fenômeno individual, que é um psicologismo, né? Então, os grupos seriam determinados, redutíveis aos indivíduos. E, de outra parte, um outro viés mais sociológico, de que, os indivíduos eles vão ser determinados pelo grupo, aquela mente coletiva, ou então a coerção de fatos sociais,
que é o viés do outro lado ali, né? O sociologismo. Então, nós tínhamos psicólogos e sociólogos estudando coisas diferentes. E por um tempo parecia que esse grupo aí, aquela coisa que fica no meio, não iria acontecer. No entanto, o grupo ele começa a ser estudado de uma maneira que fosse palatável para os psicólogos, né? Ou seja, é o microgrupo, é o grupo presencial, é o grupo que tem interações face a face, em que se entende que o grupo ele tem características próprias, né, de funcionamento, mas ao mesmo tempo ele vai exercer vai exercer influência sobre os indivíduos, e o indivíduo do grupo presencial ele também está ali, ele é um componente, ele não se perde, tá? Então o fato de eu ter um fenômeno que apresente, que introduz uma nova ordem fenomênica, digamos assim, né? A questão do grupo, mas é um grupo em que os indivíduos ainda estão presentes, que eu ainda consigo identificar o psicológico, o individual. Isso é conveniente, é bastante apropriado, é mais adequado, digamos assim, para que os psicólogos sociais estudem nesse primeiro momento, né? A sociedade e tal, isso ainda fica muito marcado como um fenômeno ligado à esfera sociológica. O microgrupo é o caminho por meio do qual o grupo começa a ser estudado em psicologia social. E nesse ponto é importante marcar a importância de um grande psicólogo social, um daqueles psicólogos sociais que eram judeus, imigrados, né? O Kurt Lewin, né? O Kurt Lewin foi um grande pioneiro, um inovador, uma pessoa bem à frente de seu tempo em tendências de pesquisa, tá? Ele, no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, ele fundou o Centro de Pesquisa em Dinâmica de Grupos, depois ele foi sucedido pelo Cartwright, né? E é importante fazer alguns parênteses, né? Quando a gente fala em dinâmica de grupos aqui, não é aquela coisa que a gente vê hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, quando se uma dinâmica de grupos, se fala muito em técnica, um conjunto de técnicas que eu vou simplesmente aplicar, etc., com uma certa finalidade para fazer uma animação ali de um grupo, para tocar uma atividade grupal, seja num processo terapêutico, num processo de alguma tarefa. Muito comum agora também a utilização de dinâmicas de grupo em recursos humanos, para seleção de pessoal, para avaliação de pessoal. Não é isso. A dinâmica de grupos ela surge como uma disciplina acadêmica voltada para entender, identificar, caracterizar as leis do funcionamento grupal geral, tá? E o Kurt Lewin é o fundador dessa perspectiva. Então, além disso, ele também é o fundador da pesquisação, né? A gente vê a pesquisação como... Para o Kurt Lewin, o que seria? Ele dizia o seguinte, olha, a questão de identificar as principais variáveis de uma pesquisa que sejam importantes para o processo grupal e modificar essas variáveis, modificar, influenciar o andamento, influenciar as relações presentes num certo grupo, o Kurt Lewin acreditava que isso deveria ser realizado no próprio processo grupal, né? Então, a pesquisação ela se opõe, né? Ela entra em contraste, digamos assim, com a investigação do laboratório, aquela investigação que é um pouco mais artificial, e ela se transforma num experimento barra intervenção, né? Que mistura as duas coisas, realizada no próprio processo grupal, tá? Então, por esse ponto de vista, a gente observa que o Kurt Lewin, hoje em dia até que tem um outro sentido, a pesquisação ela é mais associada a uma pesquisa mais etnográfica, pesquisa participante, uma pesquisa de intervenção de outro, que até tem um sentido um pouco diferente, né? As pessoas modificam, né, cara? Não quer dizer que ela tem que ficar restrita à acepção que o Lewin ele propôs, mas é ali que surge esse propósito ali, é ali que surge essa modalidade de pesquisa, tá? O Kurt Lewin ele tinha uma preocupação muito prática, frases famosas da psicologia social que são de autoria do Kurt Lewin, ou pelo menos atribuídas a ele. Uma delas é: se você quer saber como funciona alguma coisa, se você quer conhecer alguma coisa, tente mudar essa coisa, né? Então,
Para o Kurt Lewin, o conhecimento sobre a mudança de um fenômeno ele é essencial para caracterizar o que está acontecendo ali. Tá? Então, isso faz todo sentido nessa ótica de pesquisação, de intervenção, de mudança do processo grupal. E uma outra que eu gosto muito, né, nada mais prático, não há nada mais prático que uma boa teoria. Né? Então, frequentemente, não só na psicologia, mas nas ciências sociais de modo geral, nas ciências humanas, ou numa discussão até, nós temos uma discussão para outros tipos de ciência, nós temos um frequente conflito, né, uma oposição entre teoria, explicação, conhecimento teórico e prática, aplicação. Né? E para o Kurt Lewin, essas coisas elas estão intimamente interligadas. Então, se eu quero intervir na realidade, se eu quero fazer algum tipo de intervenção, para ele, uma boa explicação, um bom modelo de como a realidade funciona é que vai me dar os elementos essenciais para que eu faça uma prática eficiente, uma prática embasada. Então, nesse sentido, não há nada mais prático que uma boa teoria. Né? Então, essa oposição entre teoria e prática cai por terra. A gente vê lá que em 1950 o cara, grande inovador. Tá? Então, na medida em que ele propõe essa pesquisação, a gente trabalha com experimentos mais práticos, mais próximo do experimento natural, ou no experimento realizado no decorrer do grupo, que se opõe a um artificialismo, a gente vê que ele já é um precursor até para essa questão de relação, o compromisso ético do psicólogo social, o compromisso de mudança, né? Que a gente vê que é algo que é muito defendido por outras perspectivas em psicologia social mais recentes, como a psicologia social latino-americana, a psicologia social crítica. Né? E o Lewin ele chamou a atenção dos psicólogos sociais nos Estados Unidos para a necessidade de atuar em problemas práticos. Né? Então, é muito comum, é muito conhecido um estudo dele no pós-guerra, né, nos Estados Unidos, né, com muita gente envolvida na guerra e os reflexos que isso traz para a economia do país. Eles tiveram que, para evitar crises econômicas maiores e permitir um abastecimento da população, eles tiveram que fazer grandes políticas para mudar as crenças das pessoas a respeito da alimentação, do consumo de carne. Né? Então, por exemplo, em termos nutricionais, era muito mais tranquilo para eles e mais fácil, naquele momento, se as pessoas passassem a acrescentar a sua dieta de uma maneira mais consistente a carne de segunda, o músculo, aquela carne que ela é menos nobre, digamos assim. Né? Ainda que, para quem conhece, a questão das carnes de segunda não é o principal, é que o tempo de cocção, né, de cozimento é um pouco maior, mas não vou entrar nisso. Elas podem ser muito boas. Aqui em Minas, o pessoal faz uma carne de panela que é uma beleza. Mas, deixando esses detalhes de lado, o Lewin ele fez um trabalho tentando que ele deveria convencer as pessoas a tipo assim, ó, tentem reduzir o consumo da carne de primeira, que ela é mais cara, ela é mais difícil de abastecer, por aquele momento temos estoques inferiores, e vamos tentar incluir na alimentação a carne de segunda, a carne que é mais barata, mais fácil de obter naquele momento, por uma série de razões. E como que ele faz isso? Ele pensa nos multiplicadores, ele pensa nas pessoas que vão tomar essas decisões e que vão disseminar, vão difundir essas ideias na sociedade, que seria naquele momento as donas de casa nos Estados Unidos. Então ele faz uma série de grupos focais, digamos assim, grupos de discussão voltados para modificar esse hábito. Funciona. Tá? A concepção do grupo do Kurt Lewin é interessante também, porque muito baseado na psicologia da Gestalt, né, como a gente vê que é algo que influenciou fortemente a psicologia social cognitiva, se considera o grupo como sendo constituído por características próprias e como algo que transcende a soma dos indivíduos que estão presentes. Né? Então, tudo bem, eu tenho as pessoas que estão presentes no grupo, e o grupo isso é um constituinte essencial do grupo presencial, as qualidades, características de cada pessoa, mas eu também tenho a estrutura de relações entre essas pessoas, eu tenho o tipo de relações, eu tenho as hierarquias. Então o grupo ele é propriamente uma gestalt, algo que vai além da soma, do somatório dos componentes separados. Tá? Então para o Kurt Lewin,
O grupo ele funciona como uma gestalt e à medida que o processo grupal ocorre, ele vai passando por reestruturações que geram novas totalidades, né? E a essência do grupo para o Kurt Lewin, ela estaria na interdependência entre os membros, né? Então, na questão do fato dos membros saberem que por um certo objetivo, uma certa tarefa, eles dependem dos outros para que o grupo consiga chegar a fazer aquilo de que precisa, etc., né? Então, um grupo de trabalho numa empresa, cada um tem o seu papel na divisão do trabalho e que para a empresa cumpra a sua função social, etc., é preciso que cada um dê sua contribuição. Mesma coisa, um grupo de sala de aula, eu tenho professores, eu tenho alunos, e para chegar nos objetivos de aprendizagem, de educação, cada um tem a sua parte a desempenhar, tá? Outro aspecto importante da contribuição do Kurt Lewin diz respeito à questão de espaço vital, né? O Kurt Lewin ele tem uma teoria de espaço vital, segundo a qual os indivíduos eles são influenciados, eles estão inseridos num campo de forças, com uma série de estímulos, situações, contextos da sua vida que vão exercer uma influência sobre o seu comportamento, sobre o seu pensamento. E para o Kurt Lewin, um aspecto importante para nós aqui é o entendimento de que os grupos fazem parte desse espaço vital. Então, a relação com grupos diz respeito a forças importantes no desenvolvimento, na vida psicológica das pessoas. O que quer dizer que pertencer a grupos, ingressar em grupos, os objetivos dos grupos, a relação do indivíduo, assim, o movimento que essa pessoa vai fazer nos grupos, o status que ela vai ter dentro do grupo, a identificação com o grupo, com os grupos a que a pessoa pertence, fazem parte, são partes essenciais da vida do indivíduo, e a sociedade é entendida como uma rede de grupos. Cada pessoa vai pertencer a uma série de grupos. Então, por exemplo, eu pertenço ao grupo dos carecas atualmente, eu sou catarinense, eu vivo em Minas Gerais, eu sou um psicólogo social. Então, eu pertenço a uma série de grupos, alguns deles vão ser mais importantes para mim, eu vou me identificar mais com eles, eu vou ter mais afeto por esses grupos. Em outras situações, outros se mostram mais importantes, mas essa relação que a gente tem das pessoas com os grupos, isso é essencial, isso é uma parte fundamental da existência humana, tá? Então, resumindo brevemente, o Kurt Lewin foi um pioneiro, foi um divisor de águas, e muito inspirado por ele, se começou a estudar mais seriamente ou mais dentro da disciplina da psicologia social a questão do grupo pelo microgrupo, onde nós temos os indivíduos representados. E agora, quais seriam os tipos de grupos, né? Esse também é algo importante. A gente vai opor, primeiramente, aqueles grupos que são só uns agregados e aqueles grupos que são propriamente grupos psicológicos, tá? Então, se eu tenho um monte de gente no mesmo lugar, isso tem algumas propriedades de grupo, uma interação, uma copresença, que isso é importante, mas não necessariamente isso vai ter algum impacto psicológico pertinente para as pessoas, né? Então, o texto ele trabalha com o exemplo de pessoas ali numa fila, pessoas que começam, cuja inicial do nome começa com a letra R, torcedor já é diferente, mas pessoas num ponto de ônibus, então tudo bem, as pessoas estão lá, elas têm um objetivo comum, mas é uma interdependência muito fraca, elas têm um horizonte de interações, um futuro em comum muito passageiro, então elas não geram uma identificação, as pessoas não se sentem como fazendo parte daquela coletividade, fazer parte desse agregado, isso não traz uma consequência psicológica importante, né? E é diferente isso do grupo psicológico, que é aquele grupo que tem uma característica afetiva, que diz respeito ao autoconceito da pessoa. Então, o fato de eu ser um psicólogo, isso aí diz respeito ao meu lugar profissional no mundo, diz respeito à minha formação. Eu sei que tem pessoas que compartilham a mesma maneira de pensar, que passaram por experiências parecidas. Isso aí está ligado a certos pontos de vista sobre o ser humano, sobre pontos de vista sobre a sociedade. Então, isso é um grupo que a gente pode dizer psicológico, que tem uma interdependência, tem uma história, tá, de relações. Ou o fato de eu ser catarinense, então isso aí eu compartilho uma série
referências culturais com as pessoas que nasceram lá. Eu tenho uma maneira de falar que eu acho que trai um pouco a minha proveniência, apesar de eu estar aqui em Minas Gerais há alguns anos, eu não absorvi muito do sotaque, né? Diferente do meu filho, que aí já fala bem com o pessoal daqui. Então são os grupos psicológicos, eles são grupos que de certa maneira as pessoas estão conscientes dessa pertença, tem uma importância subjetiva fazer parte desses grupos, tá? E não necessariamente eles precisam ser grupos, obviamente, tem partes importantes, tem grupos importantes de pessoas que não estão presentes no mesmo lugar, né? Como eu disse, psicólogos, né? Num congresso, num evento profissional, isso pode estar, pode ser que eu tenha psicólogos no mesmo lugar, mas muitas vezes eu tenho categorias em termos de pessoas que têm alguma característica, algum aspecto, alguma experiência em comum, e isso é o que vai gerar o grupo, como uma categoria social, né? Então eu tenho as pessoas, os canhotos, né, que passam por um monte de dificuldades, né? Mas ao mesmo tempo também tenho orgulho, né? Como é o meu caso aqui, eu tenho homens, tenho mulheres, mineiros, brasileiros, psicólogos. Em muitos casos essas categorias sociais elas vão estar associadas a grupos, elas vão constituir grupos psicológicos, né? As pessoas vão dar uma importância, vão se reconhecer nessas coletividades. Mas em outros não, né? Vamos dizer, pessoas que gostam de açúcar, né? Tá, isso aí pode ser uma preferência qualquer e tal das pessoas, mas eu não tenho o grupo dos açucareiros, digamos assim, né? Isso aí não... sempre pode ter, mas vocês entenderam, né? Algumas características lá, ou então pessoas que costumam usar camisas amarelas na terça-feira, muito provavelmente as pessoas não estão nem conscientes de uma regularidade desse tipo, pode ser algo praticamente aleatório, uma coincidência. Então, nesse caso, não vai se tratar de um grupo psicológico, tá? São mais grupos que o Wagner, um autor importante das representações sociais, ele faz uma distinção que eu gosto, entre grupos reflexivos, que pega bem essa questão assim, das pessoas saberem que fazem parte desse grupo e reconhecerem essa identidade, digamos assim, e grupos nominais, que é um grupo que um sociólogo ou algum pesquisador externo pode identificar regularidades, características comuns, mas que não afetam de maneira muito evidente, ou pelo menos muito consciente, a vida das pessoas, tá? Então, quais características, né, continuando aqui, para o Kurt Lewin era interdependência, né? Cartwright e Zander também. A interdependência entre os membros seria a característica essencial do conceito de grupo, né? Eu acho que tem um autor posteriormente, o Deutsch, que ele faz uma reflexão interessante, ele aponta 3 características essenciais do grupo: a interdependência, a consciência mútua, ou seja, as pessoas sabem que fazem parte do grupo ou que pertencem a uma categoria social, e a interação entre os membros, né? As pessoas trocam informações, se comunicam com as pessoas que fazem parte daquele grupo. Então, o grupo envolveria interação, interdependência e uma consciência mútua. Também tem a questão do destino em comum, horizonte em comum, objetivo em comum, isso também às vezes é importante. Aí tem alguns debates, né? Por exemplo, qual é o número mínimo de membros? 2, 3, 4, 5? Isso é difícil de saber, mas alguns debates interessantes, né? Então, com 3 eu posso ter, por exemplo, uma aliança entre 2 deles, uma maioria contra um, isso é diferente do que eu tenho 2 sozinho, que é um contra o outro. Então, por mais que eu possa considerar 2 como um grupo, já dá para observar que com 3 em diante eu tenho uma possibilidade de fenômenos que eu não tinha antes. Outro aspecto, eu preciso da interação? Evidentemente que não presencial, né? Porque hoje em dia a gente tem grupos, né? A gente está vendo aí, inclusive aqui, né? No decorrer do curso a gente tem interações que são mediadas por tecnologia, a gente tem interações que são assíncronas, né? Então as pessoas podem interagir em termos de correspondências, fóruns de mensagens, redes sociais e nunca conhecerem as pessoas e se identificarem com o grupo, se identificarem com elas. Isso aí, beleza. Mas mesmo assim, a gente vai observar na segunda parte dessa aula que não precisa nem ter uma grandes interações, não. Só o fato de eu saber que eu faço parte de um grupo já engendra uma série de processos específicos
ligados à identidade social. Então, talvez a categorização seja mais essencial para muitos aspectos que propriamente uma riqueza da interação. E o terceiro aspecto, se eu tenho grupos ali que não têm um passado, um futuro em comuns, então não tenho grupos, né? Um exemplo disso seriam os grupos de laboratório, grupos que eu formo só por uma tarefa ali, como que a gente viu lá na questão de influência social, o experimento do Asch, ou qualquer tarefa que trabalhe com um grupo formado para aquela ocasião. A gente vê que tem uma série de processos que já aparecem ali, mesmo não tendo uma perspectiva de passado, uma perspectiva de futuro, não tendo uma história passada, eu tenho algum tipo de fenômeno que é específico dessa situação. Então, acho bastante interessante uma contribuição que, nessa dificuldade de definir quando que é um grupo, quando que não é um grupo, tem um autor, o McGrath, que ele estabelece uma definição em termos de conjuntos esfumados, né? Uma lógica esfumada, a lógica de conjuntos esfumados é a lógica fuzzy. Então, em alternativa, a lógica booleana, que é aquela coisa ou 0 ou 1, ou tem a propriedade ou não tem. Então, um grupo teria que ter essas propriedades como características necessárias, se não tem, não é um grupo. Em oposição a isso, a lógica dos conjuntos esfumados trabalha com os gradientes. Então, tudo bem, eu tenho 0 totalmente não pertencente ao grupo ali, não possui a propriedade, eu tenho 1 quando tem, mas eu posso ter também o 0,2, o 0,5, o 0,8. Então, às vezes eu tenho uma propriedade assim que ela não está presente totalmente, mas uma parte dela representada ali, né? Então, a questão ali da interação, né? Uma interação por fóruns de mensagem ou coisa assim, não é tão interação, digamos assim, quanto interação simultânea, etc., mas um pouco dela está representado ali. Então, para esse autor, eu vou ter tanto mais um grupo ideal, um grupo prototípico, digamos assim, mais prototípico, um grupo modelo, tá? Quanto eu tiver essas características do que quanto eu não tiver. Então, se eu tiver um grupo que tenha pelo menos alguns membros, mas que eu tenha uma quantidade pequena de membros, vai exibir de uma maneira mais forte os processos grupais, em oposição, por exemplo, a quando eu tenho assim, milhares de pessoas no que seria um grupo, que aí eu vou ter uma massa, sabe, uma sociedade numa última instância. Quanto maior a interação entre os membros, mais vai ser um grupo mesmo, um grupo forte. Quanto maior a expectativa de futuro, também mais vai exibir certas peculiaridades do processo grupal. Então, o que eu tenho que analisar é mais isso aí. Cada grupo, cada coletividade, eu tenho uma série de propriedades que podem ser avaliadas para eu chegar a uma conclusão caso a caso, em termos de quais aspectos do processo grupal ou do conceito de grupo vão estar respeitados ali e quais não vão estar. Então, em termos de definições do grupo e de como o grupo foi estudado em psicologia social, é basicamente isso. E na próxima parte, na segunda parte da aula, nós vamos lidar com um dos fenômenos importantes para a psicologia social, ou seja, que acontece com a pessoa, com o indivíduo que está relacionado ao fato da pessoa pertencer a alguns grupos, que é a questão da diferenciação grupal e do favoritismo para o próprio grupo, para o grupo próprio, ok? Então, até a próxima parte da aula.